Pedro Alves de Oliveira nasceu na cidade de Riachão do Dantas, Sergipe, no dia 22 de julho de 1904, filho do caixeiro viajante José Vilobaldo de Oliveira Souza e da dona de casa Maria Alves de Oliveira. Seus pais se transferiram para a cidade de Estância, Sergipe, onde o menino Pedro desfrutou sua infância. Dona Pequena, como era conhecida sua mãe, cristã fervorosa e devota de Nossa Senhora, obrigava os 5 filhos, J. Inácio, Virgínia, Maria, Alvina e Pedro, a rezarem o terço todos os dias na hora da Ave Maria. A família resolve morar na cidade de São Cristóvão, Sergipe, e, algum tempo depois, se transfere para Aracaju, morando na Rua Capela. E o menino Pedro, já adolescente, torna-se sacristão da catedral, servindo ao cônego Serapião Machado, que foi uma figura muito importante para a entrada de Pedro rumo ao seminário. Tocava o sino e ajudava a missa em latim. Pedro, por ser um sacristão aplicado, caiu na simpatia do cônego Machado, que o conduziu para o seminário com todas as despesas pagas por ele e pelas bondosas zeladoras do Sagrado Coração de Jesus. Naquele tempo, o seminário maior e menor funcionava na rua Dom José Tomás, tendo como reitor o Monsenhor Simeão Sobral. Um seminarista aplicado, ativo, ganhou a simpatia do bispo Dom José Tomás. Na biblioteca do seminário se debruçava sobre os livros de latim. Apreciava os sermões do padre Vieira, porém, não gostava muito de ler romance. Por ser um bom aluno, passou a lecionar português, francês e latim no próprio seminário e foi professor no Instituto Rui Barbosa, Colégio Tobias Barreto e no Ateneu Sergipense. Todo o salário que recebia, na maioria das vezes, doava aos necessitados, não levando um tostão sequer para casa. O futebol era a diversão que mais gostava. No dia 8 de dezembro de 1928, no dia da padroeira de Aracaju, Nossa Senhora da Conceição, Pedro Alves de Oliveira foi ordenado padre. Um dia, com lágrimas nos olhos, Pedro revelou que sua mãe queria um padre na família. Não contava para ninguém. Somente no dia da sua ordenação, que o mesmo veio a saber do desejo da sua mãe, revelado por uma pessoa da família. Como padre, foi vigário nas cidades de Propriá, sua primeira missão como padre, ajudando o Monsenhor Clodoaldo Brito, Rosário do Catete, Maruim, Santo Amaro das Frotas, vigário por 3 anos, Tobias Barreto, quando a cidade se chamava Campos, vigário por 3 anos, e Arauá, vigário por 6 meses. Quando retornou a Aracaju, assumiu a paróquia de Santo Antônio e, posteriormente, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário. No Hospital Santa Isabel, foi capelão por mais de 40 anos e, na função, iniciou sua dedicação aos pobres. Sua residência era uma casa simples na Rua Laranjeiras 820, onde vivia com a irmã Virgínia, que lavava suas 3 batinas pretas e preparava seu leite. Padre de batina, cabelos brancos, baixo e franzino, passos rápidos, caminhando ligeirinho, quase correndo, todo dia peregrinava pela cidade, levando pão aos famintos e conforto aos desconsolados. Nas ruas, de casa em casa, nos hospitais, de leito em leito, não aceitava carona de ninguém, ele vivia na prática o mandamento da lei de Deus: amar ao próximo como a ti mesmo. Ele tirava até o sapato do pé para dar a uma pessoa necessitada. Estendia as mãos para todos. Às 3 horas da madrugada, ele já estava acordado. Fiel cumpridor das suas obrigações de sacerdote, rezava o breviário nas primeiras horas do dia, circulava um pouco pela casa, tomava um copo de leite e partia na sua missão de ajudar os desamparados e necessitados. O bom padre Pedro dos Pobres fazia uma maratona quilométrica todos os dias, conseguindo donativos e dando do seu bolso os trocados de sua aposentadoria de professor, realizando uma doação desinteressada e sacrificada. Solidário com os sofrimentos dos doentes, visitava diariamente todos os hospitais da cidade, Hospital Santa Isabel, Hospital da Polícia, Hospital São José e Hospital de Cirurgia,
e o orfanato Santa Zita, onde recebia uma injeção de ânimo das crianças. Pedro era sempre chamado quando faltava padre nas paróquias. É o padre tapa-buraco, assim comentava a irmã Virgínia. Não impressionava como orador, pois a sua dicção não era muito boa e as sínteses não eram perfeitas, porém aceitas. Todo mundo aplaudia a ligeireza do santo sacrifício. Nas homilias, nem precisava dar exemplos de humildade cristã. Os fiéis ouvintes bem sabiam que o melhor dos exemplos estava ali mesmo, diante deles, falando e orando. Antes do início da missa, havia confissão com o padre Pedro. Antes de confessar, ele fazia algumas perguntas sobre religião. O padre Pedro faleceu às 22 horas do dia 21 de julho de 1997, na unidade de tratamento intensivo do Hospital Santa Isabel, aos 93 anos de idade e 65 anos de dedicação ao sacerdócio e ao trabalho assistencial. O corpo do padre Pedro foi velado na capela do Hospital Santa Isabel e depois na Catedral Metropolitana, onde foi rezada a missa de corpo presente pelo arcebispo de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa, e que contou com a participação dos 32 sacerdotes da arquidiocese. Inúmeras pessoas fizeram fila para tocar ou mesmo ver pela última vez o corpo do padre Pedro. A família do padre acompanhou toda a solenidade no primeiro banco da igreja. O artista plástico J. Inácio, irmão de padre Pedro, despediu-se do corpo e foi chorar a morte do irmão em casa. Dona Iracema Tavares, que adotara o padre, estava inconsolável. O cônego Carvalho, amigo do padre Pedro, ressaltou que o sacerdote pautou sua vida pela fé e assimilou o evangelho, dedicando-se aos seus irmãos necessitados. Morreu desprovido de bens materiais. O governador Albano Franco, a esposa Leonor Franco e o prefeito de Aracaju, João Augusto Gama, prestaram as últimas homenagens àquele que por toda a vida dedicou-se às causas sociais junto aos pobres e desamparados. Foi decretado luto oficial por 3 dias pelo prefeito de Aracaju. O corpo do sacerdote saiu da catedral por volta das 17 horas e 15 minutos, num carro do Corpo de Bombeiros. Durante o cortejo, a comunidade aracajuana mostrou todo o seu carinho pelo padre. Às 18 horas, o corpo chegou ao cemitério Santa Isabel, onde todas as pessoas choravam a perda do Padre Santo. Hoje, os restos mortais do padre Pedro foram transladados para a capela do Hospital Santa Isabel, onde dedicou toda a sua vida sacerdotal. Padre Pedro, pai dos pobres e sergipano do século. Riachão do Dantas são tantas lembranças, vou recordar. Vou contar a história de um menino que nasceu por lá. Desde pequeno tinha vocação de servir a Deus. Sua mãe dizia, entre os seus filhos Deus o escolheu. Todos os dias com sua mãe rezava pra Nossa Senhora. Na catedral tocava o sino e ajudava a missa. No dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Aracaju, Pedro foi ordenado padre. Não tinha segredo nem tampouco medo de enfrentar a vida. Dava conforto aos irmãos doentes e pão para os necessitados. Ele dizia, amai ao próximo como a si mesmo. Nunca deixou ninguém a esmo, sentia todos abandonados. Era um homem bom, sempre ajudava quem precisava. Por onde ele
passava, falava: Deus vai lhe ajudar. Andava ligeiro, na mão levava uma sacola, dentro dela uma esmola, no coração muito amor pra dar. Riachão do Dantas, são tantas lembranças, vou recordar. Vou contar a história de um menino que nasceu por lá. Desde pequeno tinha vocação de servir a Deus. Sua mãe dizia: entre os seus filhos Deus o escolheu. Todos os dias com sua mãe rezava pra Nossa Senhora. Na catedral tocava o sino e ajudava a missa. No dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Aracaju, Pedro foi ordenado padre. Não tinha segredo, nem tampouco medo de enfrentar a vida. Dava conforto aos irmãos doentes e pão para os necessitados. Ele dizia: amai ao próximo como a si mesmo. Nunca deixou ninguém a esmo, sentia todos abandonados. Era um homem bom, sempre ajudava quem precisava. Por onde ele passava, falava: Deus vai lhe ajudar. Andava ligeiro, na mão levava uma sacola, dentro dela uma esmola, no coração muito amor pra dar. Era um homem bom, sempre ajudava quem precisava. Por onde ele passava, falava: Deus vai lhe ajudar. Andava ligeiro, na mão